paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o tio Carlos, pastor da Arena Church, Resende, extensão da Catedral Emanuel. E hoje eu vou ministrar um tema para vocês da escola dominical, encerrando aí o último domingo aí do mês da família. E o tema que eu vou falar com vocês hoje é protegendo seu lar. É um tema bastante relevante, um tema bastante importante para a nossa vida espiritual, para a formação da nossa família. Porque quando falamos de família, falamos de uma composição, Ninguém fala de uma família de uma pessoa só. Uma família é um conjunto de pessoas. E hoje nós temos um grande desafio, que é cuidar e educar uma família. Quando nós iniciamos o processo de formar uma família, é toda uma modelagem, É todo um novo conceito. Nós iremos aplicar nossas práticas, os nossos costumes. Então, na verdade, nós estamos moldando uma família. E moldar uma família não é tão simples assim. Eu diria que se não fosse a direção do Senhor na minha vida, eu nem teria uma família. Eu teria a família dos meus pais, Mas a família que eu constituí, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não teria formado essa família. E eu posso dizer que tudo na minha família é uma questão de milagre, porque o Senhor me permitiu ser feliz constituindo uma família, que é a promessa do Senhor para nós. Ele formou o homem para que ele vivesse em família, sabe? Então nós temos uma direção de Deus, uma promessa de Deus para constituir uma família. E hoje o nosso grande desafio não é somente formar, é manter, cuidar dessa família. E eu dividi essa ministração em 3 pontos, Foram até 3 pontos sugeridos pela Margarete, mas eu achei muito interessante os 3 pontos que ela coloca aqui, que é sabedoria, sua maior aliada. Quer dizer, hoje não tem como formarmos uma família sem sabedoria. Cultivando boas memórias. Quem não gosta de ter boas memórias, Recordar da infância dos nossos filhos, recordar do casamento, recordar de cada aniversário que celebramos na nossa família, de cada momento junto, como que é bom rir com os filhos, como é bom aprender com eles, e até mesmo os momentos de exortação, os momentos que nós corrigimos nossos filhos, são momentos importantes para nós. Pode ser duro na hora que nós exortamos, mas é fundamental para que eles cresçam no caminho do Senhor. A exortação é bíblica, faz parte da formação dos nossos filhos. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Tá legal? E o último ponto, que é atentos e vigilantes. Se nós não vigiarmos, não cuidarmos da nossa família, alguém de fora vai cuidar para nós. E esse alguém de fora é alguém que tem más intenções, alguém que vai inserir no formato dele, uma cultura dele, um caráter dele. E isso quer dizer que é uma ameaça para a nossa família. Quem cuida da nossa família somos nós, o pai e a mãe. Na ausência dele, os avós, tios, quem tiver responsável, pela educação e formação daquela criança. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, que é formar uma família na presença do Senhor. Mas nós temos palavras e direção. A Bíblia, como eu costumo dizer, a Bíblia é um manual para a nossa vida. A Bíblia, ela fala tudo que nós precisamos. As pessoas sofrem porque não leem a Bíblia. As pessoas passam um aperto porque não leem a Bíblia. A Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento, e é pura verdade. O povo é destruído hoje porque não se alimenta da palavra. É preferível aplicar conceitos, que psicólogos, que formadores, educadores lançam nas redes sociais, e a gente adere e acaba inserindo aqui na nossa família. Mas a formação depende de nós, e nós, uma vez fundamentados na palavra do Senhor, nós sempre seremos vitoriosos. Então, falando desse ponto a ponto aqui, o objetivo geral dessa aula é despertar em nós um instinto de guardião, de protetor da nossa família. Não são filhos criados à própria sorte, não é uma família desenvolvida à própria sorte. É formado por um casal, por um pai, por uma mãe, pelos filhos que se amam e que adoram ao Senhor e que ouvem a direção do Senhor, e assim alimentam
cuidam, protegem essa família. Então o objetivo dessa aula é exatamente isso: despertar em nós, servos do Senhor, o instinto de guardião, de protetor, de zelador, de sacerdote da família, aquela pessoa que tem a responsabilidade de cuidar. E uma introdução que eu preparei aqui rápida diz assim: Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro dessa família. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Gente, uma família unida é capaz de vencer e desbravar coisas assim tremendas, sabe? Nós somos capazes de vencer e superar grandes desafios. Então nós precisamos estar vigilantes, e atentos à direção do Senhor. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem honrar os pais. Olha a importância dessa parte. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. É uma grande responsabilidade. Eu li esse trecho, eu poderia só comentar, mas eu achei tão legal, eu tirei esse trecho de um comentário da Bíblia. Eu achei muito importante nós falarmos sobre, eu ler para vocês aqui, o que é uma formação de uma família. E agora a gente vai falar um pouco de cada pilar desse, fundamentado na palavra, tá? Não é um achismo do Carlos, não. É fundamentado no que a palavra do Senhor diz. Então a sabedoria, sua maior aliada, esse é um dos grandes pilares. A gente fala, poxa, mas como é que eu vou adquirir a sabedoria? Como que eu vou formar minha família dando sabedoria? Como eu já citei, através do Evangelho, através da palavra que é a verdade, a palavra que liberta e que dirige a nossa vida. Então é fundamental que nós tenhamos uma vida baseada no que está na palavra. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha a responsabilidade que nós pais temos. Ensinar a palavra para os nossos filhos, com persistência. Essa palavra persistência para mim marcou demais. Por quê? Persistência quer dizer insistência, não desistir. Os nossos filhos podem até desejar tomar caminhos contrários ao que está aqui na palavra, mas se nós ensinarmos a palavra para eles com persistência, ou proporcionarmos condições para que eles aprendam a palavra do Senhor, nós estamos preparando nossos filhos para grandes desafios. Um dia eles vão sair de casa, um dia eles vão sair debaixo da nossa proteção, da nossa direção, mas nós somos os grandes influenciadores na vida dos nossos filhos. E esse exemplo aqui é fundamental. Quando eu oro e meus filhos me veem orando, minhas filhas me veem orando, eu estou sendo uma referência para elas. Elas sabem onde eu vou buscar o socorro, onde eu vou buscar a direção. Quando elas me veem preparando uma pregação, preparando uma leitura, eu estou lendo a palavra do Senhor em casa, é uma forma de influenciar, é uma forma de mostrar para elas onde está a sabedoria para a edificação da nossa família, para a estruturação da nossa família. Outro texto muito importante é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, nós aprendemos a ter a salvação, conhecemos a palavra do Senhor, que vai nos conduzir à salvação, mediante a fé. O fato de conhecermos a palavra vai nos mostrar, vai nos orientar para o caminho de fé.
para exercitar a nossa fé. E mais adiante diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só que interessante. Quer dizer que a palavra de Deus, as pessoas sempre argumentam assim: eu não acredito na palavra porque ela foi escrita por homens. Foi escrita por homens, só que homens inspirados por Deus, homens que ouviam a direção, homens que presenciaram e homens que ouviram a direção do Senhor, porque não estavam lá naquela época. Mas um dia, esses homens sentados junto com as suas famílias, porque era assim que a palavra do Senhor se propagou, é assim que a palavra do Senhor avançou, através de contos, né? Contava para um, que contava para o outro, que contava para o outro, e assim a família avançou. Amém, amados? Vamos partir para o próximo ponto. Dando seguimento aqui, nós vamos falar agora sobre cultivando boas memórias. Gente, uma coisa que marca a formação de uma família são as memórias, coisas que nós guardamos, fotos do casamento, fotos do período lá que você passeou, curtiu com a esposa, tal, recordações boas. Apesar de nós, humanos, nós temos a capacidade de guardar os fatos negativos do que guardar os fatos positivos. Mas aqui nesse texto que a gente vai falar agora, que é que a gente cuide da nossa família para que a gente tenha boas lembranças. É fato que passaremos por lutas, passaremos por tribulações, mas através da direção que vem do Senhor, nós desenvolvemos a capacidade de vencer essas tribulações, vencer esses desafios. E no livro de Provérbios, capítulo 22, Provérbios 22, versículo 6, diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto, esse versículo, ele dá uma direção para a nossa vida com relação do que? Se nós educarmos os nossos filhos, nós não teremos do que nos envergonhar. Aí que vem as boas memórias. Quando nós educamos nossos filhos, nós temos a certeza de que ele tem a nossa característica. E se nós tivermos a característica de Cristo, eles também terão a característica o caráter de Cristo. Então isso que é o quê? Nós não teremos do que envergonhar, porque imagina uma pessoa com o caráter de Cristo, é uma pessoa que vai conduzir a sua vida mediante a vontade do Pai. Vai ser um filho obediente, vai ser um filho próspero, vai ser um filho com histórico, com bons históricos, um filho com caráter, com uma pessoa comportada, respeitada pelas pessoas. Eu recordo na minha adolescência, mais na minha juventude, coisas que marcaram negativamente a minha vida. Por quê? Eu não tinha um fundamento bíblico. Apesar de vir de uma família que foi muito rigorosa com a educação, que me deu uma boa educação, a respeitar as pessoas, a não tirar nada de ninguém, respeitar o limite das pessoas, enfim, respeitar as pessoas. Eles também enfatizavam muito a questão de nós buscarmos a Deus. Só que eu, quando comecei a buscar a Deus, assim, eles sempre nos levaram para a igreja e tal, eles são católicos, mas eu comecei a me aprofundar mesmo, verdadeiramente no Evangelho, depois que eu me converti para a igreja evangélica, né? E aí sim eu comecei a criar uma nova história, porque não tinha mais as podridões do mundo envolvido na minha vida, não tinha mais as bebedices, não tinha mais as drogas, não tinha mais perdas com coisas que não valia a pena ter registrado. Vai registrar um momento de embriaguez, vai registrar um momento de um uso de uma droga, sabe? É aquilo, é igual foto de rede social. A gente só quer postar as coisas boas, as coisas ruins ninguém vai postar. E nem devemos mesmo postar as coisas ruins. Por quê? Porque o Senhor quer de nós boas memórias. O Senhor quer que eu lembre da educação das minhas filhas, do histórico de formação das minhas filhas, com características boas e positivas. Quando existe na família uma pessoa com envolvimento nas drogas, por exemplo, essas pessoas não vão registrar, é como se o álbum de família ficasse em branco nesse período, porque não tem momento de alegria para estar compartilhando, não existe momento de grandes
né, prazeres assim para estar compartilhando, porque é um momento de tristeza, um momento de dor, né? Então, quer dizer, não tem boas memórias nesse período. Por isso a importância de nós educarmos nossos filhos no caminho do Senhor, porque aí sim nós teremos boas recordações da festa que nossos filhos participam na igreja, do teatro da infância, né, na formação da escola dominical, o seu filho lá vestido de profeta, sua filha vestida lá de um personagem bíblico, né? Nós temos uma foto lá em casa, eu e a Nanda vestida de... era o que mesmo? Era uma vaquinha e eu de palhaço. Aquela foto marcou a escola dominical na nossa vida, porque eu olho para aquela foto e eu lembro que foi na igreja, foi através de um evento, de uma festividade que teve na igreja naquele momento. Então são coisas que marcam a nossa história, as boas lembranças. Em Provérbios 23, capítulo 23, versículo 13 e 14, diz assim, esse aqui é um pouco duro, mas faz parte. Não evite disciplinar a criança. Se você a castiga com a vara, ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. As pessoas, mas eu tenho que ser agressivo com o meu filho? Não, você tem que exortar o teu filho. Bater, mas bater, não pode bater. Então... Gente, parece que tem hora que na testa deles brilham, né, uma luz dizendo assim, me bata que eu estou precisando apanhar. Sabe, as nossas palavras já não alcançam mais. Existe esse momento, e é um momento que a gente tem que ser mais duro um pouco, sabe, tem que ser mais rigoroso, impor respeito dentro de casa. O adolescente, a criança e o adolescente também, eles estão em formação, né? Eles são como um vaso sendo moldado. Se nós deixarmos de apertar, de cobrar, de ser firmes com eles, a tendência é tomar um formato errado, a tendência é cair, é não firmar. É igual a escola, nós sempre levamos nossos filhos para a escola, independente se está chovendo, se está um dia frio, se está um dia com sol, deu uma hora de ir para a escola, nós levamos nossos filhos para a escola. Por quê? Nós enxergamos que é muito importante para os nossos filhos crescerem, aprenderem, se formarem, ter uma profissão, para um dia eles não serem alguém que vai viver da miséria, de doação, enfim. Não que quem viva de doação é que seja ruim. A questão é que está sempre dependendo de alguém. Nós queremos criar nos nossos filhos um comportamento, uma atitude de abençoador. Essa é a verdade. Ninguém cria um filho para ser um miserável. Nós criamos nossos filhos para serem prósperos e abençoadores. Pessoas que abençoam o reino de Deus. Então, quando nós falamos de sermos firmes, é necessário ser firme sim. É necessário chegar junto, marcar presença, mostrar para o pai, mostrar para os filhos que o pai é o sacerdote da casa, que a mãe é a orientadora do lar, é aquela pessoa que diz que pode e que não pode também. Sabe? Então, se houver a necessidade de ser rigorosos, temos que ser rigorosos. Uma vez uma adolescente no meu carro, eu estava levando uma adolescente para casa, e eu dei uma bronca nela porque ela havia feito um negócio errado lá, que me chateou muito com aquilo, e ela percebeu que eu estava muito chateado com ela, e ela foi se justificar, eu fui duro, dei uma bronca nela, e quando chegou na frente da casa dela, assim que ela ia sair do carro, ela me deu um abraço, um beijo. Aí eu falei assim, por que vocês ainda andam comigo se eu vou dar bronca quando vocês erram? Aí ela respondeu, porque você diz não para nós. Os meus pais não falam não para mim, eles deixam eu fazer o que eu quero. E eu busco em você, tio, o não que eles não falam em casa para mim. Entendeu? Uma adolescente, hoje ela é uma jovem formada, uma engenheira civil formada, mas ela é uma profissional, mas ela reconhece a importância que teve o não do tio Carlos lá atrás. Sabe? Eu tenho certeza que os pais também falaram não para ela, sabe? Mas naquele momento ela quis dizer para mim que o meu não foi muito importante para a vida dela. Então, amados, eles precisam ouvir não sim. Eles precisam sim de uma direção do Senhor. Eles precisam sim que nós sejamos um interlocutor, né, entre o Senhor e eles. Então o nosso não é fundamental. Mas vivemos um mundo moderno onde é outro tempo. Não, gente. O tempo, sim, vivemos outro tempo. A tecnologia está aí facilitando muita coisa, mas a palavra de Deus não mudou.
Alguém lê alguma Bíblia por aí dizendo Bíblia Sagrada versão 2020? Não existe. A Bíblia não sofre atualizações quanto ao que pode e o que não pode. A Bíblia é única. A Bíblia é um manual da nossa vida que foi, já é uma história de mais de 5.000 anos lá atrás, começou essa história. E se nós olharmos aqui, não mudou nada. Só muda a tradução para ficar mais fácil para alguém entender. Aumenta a fonte, o tamanho da letra, Mas o conteúdo tem que ser o mesmo, porque ai daquele que mudar uma vírgula na palavra de Deus. Sabe, é isso que o Senhor tem para nós, é sermos firmes, educar nossos filhos na palavra do Senhor, ensinar o não para ele, porque o tempo pode mudar, mas a palavra do Senhor não muda. Partindo agora para o terceiro e último ponto. O último ponto que nós iremos falar aqui é estarmos atentos e vigilantes. Nós formamos uma família, o Senhor nos deu uma família, temos lá nossa esposa, ou a esposa ou o marido, temos os filhos, e agora, como que a gente vai cuidar? Como que é a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos? A responsabilidade é nossa. Nós, pais, nós, as mães, os avós, os tios, seja lá quem tiver a autoridade sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, tem a responsabilidade de estar atento e vigilante. A palavra do Senhor em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para si o seu rosto e te dê paz. Amados, quem não quer ter paz na formação da nossa família, viver em paz em casa, ter um lar harmonioso, ter um lar que você se sinta feliz em chegar do trabalho? Quando você está lá no seu trabalho, mesmo com os aborrecimentos diários, você pensa assim: que bom, vou chegar em casa, que bom, vou ver a minha esposa, vou ver meus filhos, ou a esposa fala, vou ver meu marido, meus filhos. Que saudade, que vontade que eu estou de chegar em casa, e tudo está em paz. Então aqui o Senhor no livro de Números fala para nós que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Quer dizer, o Senhor olhe para nós e nos dê paz. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quem não quer ter paz em casa? Quem não quer saber que passou por esse mal internacional, Pegou o mundo todo. E posso dizer assim: eu tive paz durante esse tempo, eu tive sossego durante esse tempo, eu tive tranquilidade ao longo desse tempo. Durou tanto tempo essa pandemia, mas eu tive paz na minha casa. Isso é uma forma de sermos vigilantes, porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor está olhando para nós, e olhando para a nossa família, olhando para a nossa casa, olhando para os nossos bens, guardando, protegendo, livrando o nosso lar do mal. Isso é nós estarmos atentos, porque quando fala vigilante, não é só cuidar do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, quando vai entrar um ladrão na tua casa, ou a ameaça de entrar um ladrão na sua casa, ou a ameaça de alguém mexer no teu carro, a ameaça de alguém mexer na tua família, sabe? Não é só essa ameaça marginalizada, a ameaça humana, é a ameaça espiritual, porque o inimigo, ele não se contenta com a nossa alegria, a nossa alegria incomoda as trevas. Então, quando temos que estar atentos e vigilantes, é contra o reino espiritual também, das trevas, O reino espiritual das trevas, porque o mundo conspira contra nós. Você acha que o inimigo não quer entrar na tua casa e tirar teus filhos da presença do Senhor? Quantos adolescentes nós presenciamos, dificuldades, porque estão querendo sair da presença e os pais já não sabendo mais o que fazer, pedem socorro, e nós vamos atrás, tentamos resgatar, trazê-los para a igreja, envolvemos eles na igreja, com as atividades da igreja, sabe? Então, quer dizer, olha a importância desse cuidado, desse zelo, porque quando você é um servo do Senhor, o Senhor vai levantar pessoas para te abençoar, para te ajudar a ser vigilante com a sua família também, para ser um conselheiro para a tua família, vai te dar líderes, vai te dar pastores para cuidar de você e da sua família. Outro livro que fala também aqui, uma leitura muito boa, que é o livro de Salmos, versículo 127,
versículo do 1 ao 5, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos da herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles os seus aljava, a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Isso quer dizer o quê? Amados, se não buscarmos no Senhor a edificação, a atenção, a vigilância da nossa família, em vão nós vigiaremos. Porque hoje, por mais que você eduque o teu filho a ficar dentro de casa, o mal hoje está chegando dentro da nossa casa. Antes o mal batia na porta, ou entrava pulando no muro, né? Mas hoje não. O mal consegue entrar na tua casa, aprisionar os teus filhos, fazer deles escravos, fazer deles verdadeiros escravos da morte, e sem que a gente perceba que está acontecendo algo terrível dentro da nossa casa. Quantos casamentos estão sendo destruídos sem o casal sair de dentro de casa? Quantos casais estão perdendo o seu casamento porque estão com a vida direcionada para um aparelho chamado celular e para um recurso chamado internet? E os casamentos estão sendo fadados, destruídos, porque uma das partes importantes do casamento está focada naquele universo, deixando de viver o melhor que o Senhor preparou, que é a esposa, o esposo e os filhos. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não estão sendo vigilantes, não estão atentos? Quantos filhos estão se destruindo, se automutilando, pesquisando formas de morrer? Formas de morrer. Isso é tenso, né? Mas quantos adolescentes pesquisam formas de acabar com a própria vida? Aí você fala assim: meu filho está no quarto, está tranquilo, não sai, tranquilão, meu filho é tranquilo, não sai de casa, tranquilaço, fica lá no quarto, lá estudando. E aí, você garante? Você sabe o que está chegando até teu filho pela internet? Você sabe o que está chegando ao quarto do teu filho? Porque na verdade a internet é apenas uma porta de entrada, ou melhor, uma janela para o universo, né? Só que o mal que entra através desse recurso, aí, volto a dizer, a internet é uma bênção, nos proporciona coisas maravilhosas. E eu, durante essa pandemia, estou fazendo vários cursos pela internet, tendo várias palestras pela internet. Porém, se eu não vigiar a minha casa, a internet destrói a minha família, a televisão destrói a minha família, a minha indiferença, a minha família vai fazer com que a minha família enfraqueça e morra. O evangelho que eu não ensino na minha casa vai enfraquecer os meus filhos, as minhas filhas e o meu casamento, e vai ser fadado à destruição. Quantas pessoas acreditam que o seu próprio potencial pode trazer resultado e ganhos para a família? É a autossuficiência. Acha que não, eu tenho conhecimento, eu retenho conhecimento, eu sei o que é melhor para a minha família. O Senhor está dizendo aqui, buscar nele, ter o olhar dele para a nossa família. Se nós acharmos, eu conheço muita gente que acha que não precisa de estar na igreja para educar um filho, que dentro de casa mesmo educa o filho. Gente, é uma grande ilusão. Sabe como é que eu comparo a igreja? Eu comparo a igreja a uma grande fogueira, onde o meu calor, o calor da minha esposa, o calor das minhas filhas, o calor dos meus amigos, o calor dos meus irmãos, faz com que essa igreja se torne uma grande fogueira. Porém, se eu pegar uma dessas pequenas fogueiras que tem aqui, ou melhor, pequenas brasas que tem aqui, que compõem uma fogueira, tirá-lo do meio da fogueira e botá-lo isolado, ele vai virar carvão, ele vai apagando, 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 deixa de ser uma brasa e se torna carvão. A igreja é fundamental para a nossa evolução espiritual. É ilusão acreditar que fora da igreja você consegue também ter uma vida
saudável espiritualmente, não. Os testemunhos das outras pessoas edificam a nossa vida espiritual. A experiência com nossos irmãos nos ajuda, nos auxilia a sermos bons pais dentro de casa. Tudo isso nos fortalece. Pode ver que a Bíblia são testemunhos, são histórias, experiências de pessoas que viveram grandes momentos há 3.000, 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, mas que consolida a nossa fé, que faz com que a nossa fé se renove todos os dias, faz com que eu tenha sabedoria para educar as minhas filhas no caminho do Senhor. É um grande desafio para nós educar uma família hoje, mantê-los motivados a vir à igreja. É um grande desafio para nós todos os dias, mas nós precisamos estar enraizados, alicerçados, que é na rocha chamada Jesus Cristo, porque Ele sim vai nos dar sustento para vencer todo dia, a cada dia, uma batalha. Eu queria, para encerrar, fazer uma pequena dinâmica, que é uma analogia, porque eu pensei assim, como falar de uma família e não usar a família, não estar com a família perto. Alguns anos atrás, o Senhor me prometeu uma família. Já era a promessa dele na Bíblia, mas Ele falou comigo que me daria uma família. Aí Ele veio, me deu uma esposa, me deu a Raquel. Passaram alguns anos, nós estávamos juntos, já vivendo a nossa vida de casado, e desejamos ter filhos. Descobrimos que nós não podíamos ter filho, mais precisamente eu não podia ter filho. E oramos ao Senhor, através de muita fé da Raquel. Ela orou ao Senhor, o Senhor fez um milagre, e a Raquel engravidou e veio a Maria Fernanda, que é a Nanda. Passaram-se 8 anos e nós fomos pegos de surpresa. Desejávamos, mas não sabíamos quando viria o próximo milagre, porque de novo tinha que ser um milagre. Aí o Senhor veio e mandou a pequena Valentina. E agora nós temos uma grande responsabilidade, eu e a Raquel juntos, formar essa família, fazer com que essa família cresça. Mas ter uma família hoje, no mundo que nós vivemos, não é tão simples assim. Se nós não tivermos a direção do Senhor, a gente não consegue ser eficiente, não consegue ter as promessas, não conseguiremos ter uma boa história, recordações, né? Não teremos sabedoria e não conseguiremos ser eficazes quanto à vigilância da nossa família. E eu atribuo isso a cuidar, a formar um vaso de barro. Nós temos um desafio agora a 8 mãos, que é moldar aqui nessa argila, que nós já começamos a dar uma maciada nela, mas é formar a 8 mãos um vaso. Não vai ficar muito bom, mas eu imagino que a 8 mãos, né, vai ter a minha direção, vai ter a direção da Raquel, eu diria que mais da Raquel no momento, né, e da Nanda e da Valentina, porque cada um tem a sua responsabilidade dentro da família. Cada um cuida e zela de uma forma da família. Da mesma forma que eu zelo pela minha esposa e pelas minhas filhas, elas zelam por mim também. Por quê? É amor, é zelo, é cuidado, é carinho. Amém? Então vamos lá? Eu vou começar aqui, botar na mão, e vocês já podem ir, todas vão lá. Vai virar uma barreira só. Vamos lá? Pode parecer um pouco difícil, né? Falta espaço, mas é assim que é gostoso da família, você viver juntinho, apertado, todo mundo ali, tendo um propósito de cuidar da família, cuidar da casa. Aí um cuida de uma coisa da forma, outro vem, cuida, atrapalha, suja a mão do outro, mas o que mais importa é essa memória que nós teremos aqui, é a sabedoria que nós conquistaremos ao longo desse tempo, e essa vigilância de olhar e ver a minha família trabalhando junto comigo em buscar esse resultado que é a vida eterna, que é o caráter de Cristo. Esse é o nosso desafio como cristão. E por mais que um barro não tenha forma, por mais que a gente possa comparar nossa família quando nos unimos sem forma, e ela vai tomando o jeito que nós queremos. Eu posso fazer uma obra de arte aqui que ela nunca vai ser igual a outra, e tentar fazer outra daqui a pouco vai ser diferente,
Porque cada família tem um comportamento, tem uma característica. Cada família tem a sua característica. A característica que o Senhor colocou em nós e nós dividimos dentro da família. Então está aqui o nosso, não está bem um vaso, não está mais parecendo uma vasilha de cachorro, né? Botar ração para cachorro, mas é a nossa família, é o nosso vaso de barro, que um dia transbordará aqui desse meio a água da vida. Seremos multiplicadores do Evangelho de Cristo, como eu já sou hoje, e eu tenho certeza que minhas filhas um dia darão seguimento a esse chamado. Amém? Mostra as mãozinhas cheias de barro do mundo. Que o Senhor abençoe vocês e que vocês possam ser uma família próspera, abençoada, com lindas histórias para contar, com lindas recordações, com muita sabedoria e principalmente guardadas pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Deus abençoe. Tchau.